Nesse vídeo eu quero falar sobre 3 benefícios de uma boa história, contar uma boa história e o que não pode faltar em uma história para que ela seja de fato eficiente. Então eu sou Matheus Pereira, sou produtor de conteúdo e história é um tema que eu gosto muito de falar porque agrada todo mundo, desde crianças até idosos, né? Com certeza tu já deve ter pedido para os seus pais lerem uma história para ti, contarem uma história antes de dormir, né? É uma coisa que a gente já nasce gostando. E a história é algo muito eficiente quando a gente quer convencer alguém. Ela pode ser usada muito nos nossos conteúdos e até mesmo nos conteúdos de vídeo de vendas, por exemplo, quando a gente quer vender algo online, quando a gente quer fazer alguma promoção e tudo mais. Então os 3 benefícios de história são conexão, as histórias geram conexão, gera procedência, ou seja, quando a gente conta uma história a gente consegue contar sobre a origem de algo, né? A origem daquela oportunidade que a gente está oferecendo em um conteúdo, em um vídeo e tudo mais. E ela causa emoção. Então por que ela gera conexão? História gera conexão parece um clichê, né? Só que na verdade se a gente for ver isso tem até um fundamento científico. Já foram feitos estudos onde o pesquisador colocou o cara que estava contando história e o cara que estava ouvindo. E eles perceberam que as mesmas áreas do cérebro de quem estava ouvindo uma história e de quem estava contando foram ativadas. As mesmas áreas do cérebro. Ou seja, o cérebro dos dois caras, de quem estava contando e de quem estava ouvindo a história, eles estavam na mesma vibração, estavam sincronizados na real, né? Isso se chama acoplamento de cérebro. Quando os cérebros, as mesmas áreas do cérebro das duas pessoas que estão conversando são conectados, né? Estão conectados. E aí foram feitos estudos sobre esse acoplamento de cérebro e foi identificado que quando isso acontece, esse acoplamento, é liberado o hormônio a ocitocina, ou seja, o hormônio do amor. Esse hormônio é liberado também nas relações sexuais e também quando uma mãe está amamentando o filho. Por isso que ele é o hormônio do amor, né? Então, realmente, gera conexão. As histórias geram conexão. Isso não é só modo de falar. Outro benefício das histórias, como eu comentei, é a procedência. Quando a gente conta uma história, geralmente se for para vender algo, né? Digamos que a gente está fazendo um vídeo de venda, um vídeo de uma oportunidade, ou mesmo sem ser um vídeo, ou mesmo no offline, né? A gente está contando uma história de uma oportunidade que está para acontecer, de uma venda que tu quer realizar. Se for uma oportunidade muito boa, ela sempre vai parecer que é bom demais para ser verdade. Digamos que você tem um carro que normalmente ele custa 50 mil reais, mas aí você está vendendo ele por 25 mil reais, 50% do preço real dele. É um carro zero e tudo mais. E aí você vem e oferece para uma pessoa, ó, tá aqui um carro que vale 50 mil reais, só que eu tô te vendendo por 25 mil reais. É uma oportunidade incrível, imperdível, que tu não pode deixar passar. Primeiro a pessoa vai pensar que é mentira, que esse carro não vale 50 mil reais, ou vai passar muitas objeções na cabeça dessa pessoa. O carro é roubado, então, né? Vale 50 mil reais, o cara tá me oferecendo por 25. Ou, sei lá, o carro tá estragado. Isso acontece se você oferecer de cara, assim, né? Agora, digamos que tu começa a contar a história disso. Não, esse carro realmente vale 50 mil reais, só que eu tô precisando vender esse carro o mais rápido possível porque a minha família tá passando por dificuldades. Minha avó vai fazer uma cirurgia, eu preciso pagar essa cirurgia, eu preciso levantar dinheiro rápido, senão ela não vai ter como pagar essa cirurgia. Meus filhos estão passando fome, estou sendo despejado da minha casa, eu moro de aluguel e o dono está me mandando embora da casa e tudo mais. Começa a contar essa história dos motivos de tu estar vendendo o carro por um preço tão barato e por que tu precisa do dinheiro. E começa a fazer sentido. E essa oportunidade começa a se tornar real, a ter procedência, a ter origem do porquê que esse preço está baixo e porquê que essa oportunidade é boa para outra pessoa. E que realmente não é uma cilada, não está tentando enganar a pessoa. Então percebe quando a gente conta a história, o motivo se torna mais fácil de acreditar, não fica mais bom demais para ser verdade. Ah não, agora ele está precisando de dinheiro, então por isso que é uma oportunidade para eu comprar esse carro abaixo do preço real. E o terceiro é a emoção. Não são todas as histórias que geram emoção, mas quando gera, é uma coisa muito melhor. Geralmente os filmes causam emoção, né? Ou histórias fictícias causam mais emoção, mas as reais também causam. Então, para explicar essa parte da emoção, eu vou citar uma história que está contida no livro Histórias que Colam. Na verdade, ela se tornou uma lenda urbana também, até passou no Domingo Legal,
quando tinha aquele quadro Lendas Urbanas, provavelmente você já tenha assistido, do roubo dos rins, que é uma história bem simples de ser contada, assim, uma mulher muito elegante chega num bar, onde tem um cara que tá no balcão tomando uma bebida, e aí ela começa a conversar com ele, ela chega nele e tal, ele fica todo bobo e começa a dar bola pra ela, e aí eles começam a conversar, e ela coloca um sonífero na bebida dele. Eles vão pro quarto de hotel e tudo mais, ele pega no sono, e quando ele acorda, ele tá numa banheira de gelo, ele tá desacordado, né? E nas paredes, na banheira, no chão e tudo mais, tá cheio de sangue. E aí ele não entende o que está acontecendo, tem sangue nele e tudo mais. Ele fica assustado, ele acordou, não sabe o que aconteceu. E do lado dele tem um bilhete. Então, você foi vítima de uma gangue que rouba rins. Foi roubado um dos seus rins. E a mulher que falou com você é membro dessa gangue. E para que você se recupere, para você pedir ajuda, né? Você liga para esse número. E aí ele desesperado liga pro número e tal. E o cara confirma, quem atende no outro lado da linha. Não, é uma gangue que tá andando por aí e tal, e chega nos caras nos bares, nas baladas. Então a gente tá indo aí, o resgate tá indo aí pra te salvar antes que você morra de sangramento e tudo mais. Só que na verdade é uma pegadinha. Eles faziam uma pegadinha pra ver se o cara caía nessa história mesmo, né? Pra ver a eficiência das histórias. Então essa é um exemplo de história que gera emoção, né? Pra quem tá vendo essa pegadinha, pra quem tá acompanhando a história, ou para quem tá... É uma história que só contando ela já gera emoção, a gente consegue visualizar tudo acontecendo, né? O cara na balada, depois ele num quarto de hotel, depois ele acordando numa banheira. Tudo isso é possível de imaginar e também causa uma emoção, assim, a gente quer saber o que aconteceu, meu Deus, o cara perdeu o rim, e aí? Então esse é um exemplo de história com emoção. Então, dito isso, existe um ingrediente para colocar nas histórias que foi descoberto por um cara muito antigo e muito famoso, que é o Aristóteles. Ele contou no livro dele, chamado Poética, ele identificou que precisa ter nas histórias para que elas sejam de fato eficientes. O que é esse ingrediente? É a intenção e o obstáculo. Histórias que não tenham obstáculos não causam efeito. Assim, a gente não quer saber o final de uma história que não tenha obstáculo. Vou dar um exemplo. O Batman tem a intenção de salvar Gotham. Só que não foi de um dia para a noite. Ele se tornou o Batman, ele colocou o cinturão, fez o Batcarro e tudo mais. Toda noite ele tem sucesso. Não, ele tem vários obstáculos. Essa intenção dele já aconteceu depois de um obstáculo, que foi a morte dos pais do Batman, do Bruce Wayne. E aí ele se tornou o Batman. Não foi assim, ele era uma criança muito feliz, ele teve a infância mais feliz do mundo e ele se tornou o Batman de um dia para a noite e tudo mais, sem ter nenhuma dificuldade. Ele teve vários obstáculos, várias dificuldades no caminho. Ele quer salvar Gotham, mas ele tem vários vilões. Tem o Pinguim, tem o Coringa, tem vários outros. Para ele conseguir o objetivo, para ele conseguir a intenção, ele passa por vários obstáculos. Então por isso que a história do Batman é interessante. Então as histórias que dão certo, elas não convencem porque elas não parecem ser reais. Obstáculos tornam as histórias reais. Digamos que vem um cara com uma história de sucesso e tudo mais, e começa a contar. Eu tinha 12 anos e eu resolvi empreender, e aí eu fui lá, empreendi e deu tudo certo. Não parece ser real, né? Então faz mais sentido quando o cara começa a contar a história, e aí ele fala, eu tinha 12 anos, eu comecei a empreender, eu quebrei muitas vezes, eu tentei abrir uma empresa e não deu certo, fiquei no negativo, eu não tinha dinheiro, eu passava fome. Até que eu tive uma ideia e eu comecei meu negócio com pouco dinheiro e depois ele foi dando certo aos poucos e depois de 10 anos é que eu comecei a ter lucro de verdade. Então, uma história assim, ela convence muito mais. Então sempre vai ter, para uma história fazer sentido, ela sempre vai ter a intenção e o obstáculo. O obstáculo são as dificuldades que todo mundo tem. Todo herói tem o seu vilão. Se ele não tem um vilão, ele não é herói praticamente, né? Porque o vilão ele tá sempre lá para atrapalhar, são os obstáculos para que a vida do herói tenha sentido, para que o herói salve as coisas. Sempre que o herói vê uma dificuldade, sempre que o Homem-Aranha vê um prédio caindo, ele vai lá tentar salvar, mas chega o Duende Verde, chega o Dr. Octopus e tenta atrapalhar isso. Então esses são os obstáculos do herói, ele não chega lá e já salva de uma vez. Então esses foram os 3 benefícios que uma história bem contada tem. E aquele ingrediente que não pode faltar, que é a intenção e o obstáculo, pra gente incluir nas nossas histórias. Na real que tem que ter, porque senão não é uma história de verdade, né? Parece que é mentira. Espero que tenha feito sentido. Um abraço e até o próximo vídeo.